Boa tarde, é, sou João Ricardo Dornelles, professor da PUC do Rio de Janeiro, no Departamento de Direito, e começando um teste, né, a primeira vez que eu estou realizando algum tipo de transmissão de vídeo, né, de uma aula, vídeo ou de uma reflexão, né, através desse instrumento. E a ideia nessa aula número 1, hoje, no dia 25 de março de 2020, em plena crise do coronavírus, refletir um pouco, durante poucos minutos, sobre o conceito liberal do crime, ou chamado sistema penal liberal, dentro de um contexto da reforma penal liberal que se deu a partir do cenário do iluminismo, século século XVIII, na Europa Ocidental e se espalhando, né, pelo mundo todo, principalmente pelas Américas. Essa reflexão, né, análise, ela se dá através de um cenário que se inicia antes do século XVIII, né? Antes, portanto, do momento da chamada reforma penal liberal. E esse chamado conceito liberal do crime obriga que a gente faça um pequeno retrocesso, né, para um período anterior, um contexto de sistemas penais pré-modernos, com base, portanto, na pena suplício, como disse o Michel Foucault no Vigiar e Punir, e na verdade e as formas jurídicas, e ao mesmo tempo penas essas que, ao atingir diretamente o corpo humano, se davam num contexto social, político, econômico, cultural de sociedades marcadas pelo feudalismo, pelo modo de produção feudal, a Inquisição ou as Inquisições, e principalmente a Inquisição espanhola, a Inquisição portuguesa, dentre outras, né, teve um papel importante nesse sentido, né? O sistema penal liberal, portanto, a reforma penal liberal, ela vem se contrapondo a isso. Mas ela não vem se contrapondo sem mais nem menos, né? Ela vem num contexto de grandes transformações que a Europa vinha passando gradualmente a partir do século XIII, né, mas que se acelera de maneira significativa a partir dos séculos XV e XVI. Século XIII, né, já com um processo de ampliação, né, da concentração de riqueza nas mãos de uma nova classe social que tinha surgido, a burguesia, né, comercial, os comerciantes, o florescimento das cidades, a expansão do comércio, o surgimento do Estado Nacional, né? Surgem as primeiras universidades no cenário europeu, no século XIII, né? A própria Inquisição surge nesse momento, é um momento de apropriação, de expropriação, de concentração do poder e da soberania nas mãos do rei, né? Portanto, uma sociedade que, ao mesmo tempo, também era uma sociedade, enfim, em que era diretamente influenciada e marcada pela Igreja Católica, e, né, essas transformações vão criando as contradições internas dentro do modelo pré-moderno que estava estabelecido naquele contexto, né? Como eu comentei agora, quer dizer, isso se acelera a partir do século XV e principalmente a partir do século XVI. Século XV, diversos momentos históricos importantes. Eu acho que tem duas marcas importantes históricas do século XV. A primeira, a chamada Reconquista, na minha opinião, entre aspas, de Granada, né, no sul da Espanha, na Andaluzia, que teria sido recuperada, entre aspas, depois de um domínio de mais de 800 anos, né, dos árabes, e sendo recuperada para o mundo cristão, né? E, ao mesmo tempo, nesse mesmo ano, 1492, o chamado também, entre aspas, descobrimento da América por Cristóvão Colombo, né? É um momento que se dá essas transformações, que elas se aceleram em todos os campos da existência, né? Nós, antes disso, já temos todo um quadro da chamada Reforma Protestante,
e também, né, ainda antes do século XV, mas se acelerando muito no século XV e século XVI, do Renascimento cultural, que vai também transformar significativamente no campo das artes, da cultura, da ciência, das expressões simbólicas, artísticas, o que acontece naquele contexto europeu, né? E abrindo as portas para um outro projeto civilizatório que nós vamos chamar de modernidade, ou de um projeto moderno, né? Que vai se contrapor, portanto, a esses projetos pré-modernos, esses projetos, né, do mundo feudal. O sistema penal liberal, ou o conceito liberal sobre o crime, ou a chamada reforma penal liberal, ela vai se dar dentro desse contexto, e vai se desenvolver, principalmente no século XVIII, também num contexto de grande efervescência política, afinal de contas, tratava-se do chamado século das luzes, em que, né, transformações significativas estão também se acelerando. Por exemplo, a Revolução Francesa, né? Por exemplo, a Revolução Americana, uma Revolução Francesa com muito mais enfim, impulso, fundamento e significado universal, mas que transformaram, né, o cenário, essas diversas revoluções e diversas transformações da Europa e também do mundo inteiro, né? Então, falar do chamada reforma penal liberal, ela se dá dentro desse contexto. E nesse contexto nós temos alguns conceitos que desde o século XVII eles estão sendo construídos, né? E que estão sendo construídos dentro do pensamento político, do pensamento filosófico, do pensamento, né, enfim, ocidental daquele momento, e que vai se contrapondo ao pensamento de uma ordem política, social, do chamado direito divino. Vai se desenvolvendo o chamado justnaturalismo moderno, a chamada escola de direito natural, com conceitos, né, baseados no contrato social, ou seja, a sociedade seria o resultado das vontades individuais, e, né, que fariam, portanto, um pacto de paz, um contrato social para viver em paz. E nesse contrato social fundariam a sociedade, fundariam o espaço social, fundariam o espaço político, portanto, o Estado político. Diversos autores trabalharam isso com olhares um pouco diferentes, matizados, podemos dizer assim. O Hobbes, que deu início a isso, o Locke, com um olhar mais dentro, né, de um significado do indivíduo, né, e, portanto, né, do significado, né, da formação e do desenvolvimento da burguesia. E, né, já no cenário do século XVIII, né, Voltaire, Montesquieu e principalmente Rousseau, né, que também fala sobre o contrato social. Bom, né, volto a falar, esses conceitos eles se dão nesse contexto, né, e possibilitam essas transformações. Dentre essas transformações, nós temos uma delas que nos interessa diretamente aqui numa aula de criminologia, né, que é a da reforma penal liberal, né, que possibilita o surgimento de um sistema penal chamado liberal, né, portanto, o conceito liberal sobre o crime, né? Então, as bases, os fundamentos são, primeiro, a ideia de contrato social. Segundo, a ideia de contrato social possibilita o surgimento de um Estado, né, e, portanto, de uma sociedade organizada politicamente. E que nesta sociedade, os indivíduos, ao fazer o contrato social, abrem mão de alguns direitos naturais. A ideia de direitos humanos surge daí, dos chamados direitos naturais, também da escola de direito natural, do justnaturalismo moderno. Então, os indivíduos abrem mão de alguns direitos para garantir direitos que são naturais, direitos que são fundamentais, a vida, a integridade física, a segurança pessoal, né, que seriam os seus direitos naturais. Dentre esses direitos, né, que os indivíduos abrem mão, estaria o chamado direito a punir alguém, né, o direito de punição, o direito da vingança, o direito, né, de cada um garantir seus direitos naturais através do exercício próprio desse direito. Isso daí é dado ao Estado, né? Daí surgiria o direito penal moderno, por exemplo, né? E o conceito liberal sobre o crime, o sistema penal liberal e a reforma penal liberal surge dessa ideia. Surge da ideia, né,
de que as penas, portanto, e a definição do que é crime é resultado, né, de um pacto, deste contrato social. Esse contrato social, dentre outras coisas, vai definir, através da lei, através do direito, né, aqueles comportamentos, aquelas condutas que são consideradas boas, que são consideradas adequadas à sociedade, e aqueles comportamentos e aquelas condutas que são inadequados, que são negativos, que devem ser rechaçados pela sociedade e, portanto, também, né, definir que penas são essas daí. Se nós pegarmos, né, alguns autores, como, por exemplo, o César Beccaria, que é um dos, precursores desse processo da reforma penal liberal, né, ele já no início do seu livrinho, né, o livro de 1776, se não me engano, depois eu vou confirmar aqui, ele coloca o seguinte, ainda na introdução, né, só com as boas leis podem impedir-se tais abusos, os abusos exatamente entre os homens, os crimes, né, enfim, as violências. Que boas leis são essas? São as leis que vêm do contrato social, são as leis que seriam resultado desse pacto entre os indivíduos para viver em sociedade e, portanto, né, essa chamada boa lei deve ser uma lei escrita, uma lei que não está nem no campo dos costumes, né, nem, enfim, através de um olhar religioso do direito divino. Ela está escrita e ela é resultado da vontade de cada um dos indivíduos na sociedade. Então surge daí esse direito, né? A ideia de que nesta lei é que está inserido, que está definido o que é o crime. Bom, antes, né, mesmo do advento da criminologia como uma ciência, eu vou ler aqui umas partes, o crime já era objeto da preocupação de diversos estudiosos e governantes. Nas sociedades europeias do período feudal, chegou a ser considerado uma afronta às leis e princípios divinos. A vontade de Deus inspirava as ações do poder existente. O soberano exercia na terra a vontade divina e os comportamentos criminosos eram considerados uma heresia, um pecado que deveria ser expiado e eliminado. O crime era identificado como pecado e aplicavam-se as penas diretamente sobre o corpo humano, marcando, mutilando de maneira exemplar. O sistema penal da Idade Média baseava-se na ostentação do suplício como exercício do direito divino de punir do soberano. Veja bem, né? O direito de punir no sistema pré-moderno, antes da reforma penal liberal, antes das transformações, né, que ocorrem no campo econômico, político, social, cultural, né, que estão se dando no século XVI, XVII e XVIII, e principalmente no século XVIII, no cenário da Europa, né? Portanto, o que fundamentava o direito de punir era Deus, era o direito divino, era a vontade divina que era expresso através do soberano. Em última instância, o crime sendo pecado, ele atingia a Deus, né? Atingia o soberano e atingia a Deus. Então, o fundamento do Estado, o fundamento do poder, o fundamento da soberania, não era a vontade das pessoas, não era a vontade do povo. Né? O poder não emana do povo no mundo pré-moderno, o poder emana de Deus. Deus que é representado pelo Papa, representado pelos reis, representado pelos nobres, representado por aqueles que detêm o poder. Ao contrário do que ocorre a partir das revoluções liberais burguesas, em que a ideia de que o poder não emana de Deus, né, mas emana do povo, portanto a separação entre Estado e religião, o Estado laico, a secularização da política e da vida, né, vai fazer com que, né, exista essa transformação. Né? Então, o contrato social adotado restringia a dominação direta naquele contexto, né, sem mediações, o reconhecimento das liberdades e as práticas rituais através de macabras execuções públicas. Isso se dá num contexto pré-moderno. E é contra isso, né, contra essa realidade, é que vai surgir a reforma penal liberal. Voltando a insistir, ela não surge à toa. Ela surge porque todo o cenário daquela sociedade anterior, daquela sociedade pré-moderna, ela está se transformando. Ela não está se transformando harmonicamente, ela não está se transformando, né,
como se fosse quer dizer, um mecanismo esperado. Ela está transformando através das contradições internas do sistema anterior e que vai levando a confrontações, portanto, a uns processos de transformações revolucionárias, de rupturas, que leva a uma nova realidade, que é a realidade do surgimento de um projeto moderno, um projeto chamado modernidade, que vai surgir principalmente a partir do século XVIII. A transição do mundo feudal para a organização social burguesa foi intensamente vivida durante o século XVIII, o chamado século das luzes, né, que preparou o terreno político, ideológico, social, portanto cultural, econômico, político, social, para as transformações que levariam à ascensão da burguesia ao poder e à construção do seu tipo de Estado. Foi justamente nesse século de efervescência que pensadores como Jean-Jacques Rousseau propuseram uma nova maneira de entender a sociedade, o poder e o Estado. A sociedade seria formada pelo consenso dos indivíduos livres, com base no contrato social, como somatório de vontades e interesses individuais manifestos no exercício do livre-arbítrio, da responsabilidade individual, da livre iniciativa econômica, É o conjunto das vontades do homem burguês liberal que, através dos seus interesses egoísticos, convencionará a criação da sociedade política organizada, isto é, do governo e do Estado político, né? Pois bem, durante esse século de transformações, um outro pensador, não somente o Rousseau, e outros, Montesquieu, enfim, inclusive esse pensador que eu vou comentar agora, ele se baseia muito no Montesquieu, o aristocrata milanês Cesare Bonessana, o marquês de Beccaria, César Beccaria, Beccaria, que eu acabei de mostrar o livro para vocês, escreveu no ano, o ano de 1764, um pequeno livro chamado Dos Delitos e das Penas. Esse trabalho causou grande polêmica nos meios intelectuais da época, principalmente na Itália e na França. O texto de Beccaria consiste na crítica frontal ao sistema punitivo feudal e propõe uma reforma penal, uma reforma penal liberal. Beccaria partia da ideia da formação de um novo sistema penal baseado nos princípios liberais contidos no contrato social, em que homens livres convencionam viver em harmonia e em que cada um é responsável pelos seus atos, expressando livremente a sua vontade. O crime, nesse contexto, passa a ser entendido não como pecado, como anteriormente. Não é mais uma heresia. Nesse contexto, o crime passa a ser entendido como um rompimento da harmonia social. Portanto, um rompimento do contrato social. Portanto, quer dizer, o indivíduo que comete o crime, ele não está tentando necessariamente contra Deus, ou contra o soberano, ou contra o Papa. Está tentando contra um acordo, um pacto social, um pacto com os outros indivíduos para viver em paz. Uma afronta ao contrato social. Uma violação voluntária e consciente de um indivíduo que age exercendo absolutamente a sua liberdade. Bom, antes de continuar, algumas coisas importantes. Enquanto no sistema penal inquisitorial pré-moderno, crime é pecado, é uma afronta a Deus e, portanto, ela deve ser tratado como uma expiação desse pecado, com pena e suplício. Aqui nós temos um crime entendido como o quê? O rompimento de um contrato social. Cada indivíduo contratou com outros indivíduos para viver em paz dentro da sociedade, em harmonia dentro da sociedade, garantindo a segurança de todos, e uma paz social, a vontade coletiva, o bem comum, a ideia de coisa pública, de bem comum. No momento em que eu cometo um crime, portanto, eu não cumpro uma regra que foi estabelecida por todos nós, inclusive por mim, eu não atentei somente com aquele que foi diretamente atingido pelo meu ato criminoso. Eu atentei com a sociedade como um todo. Exemplo, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Se eu cometo um crime, esse crime atingiu diretamente alguém, é óbvio. Atingiu o Manuel, a Maria, o José. Mas ele atingiu a sociedade da qual eu faço parte, segundo essa lógica.
Por quê? Porque eu rompi um contrato social com esta sociedade como um todo. Alguém que mora no Ceará, no Rio Grande do Sul ou no Acre, né, também foi atingido por esse crime que eu cometi. A ideia, por exemplo, de direito penal como direito público, fazendo parte no campo do direito público, vem daí. Né? Ele não é parte do direito privado. Nós não estamos mais trabalhando a lógica das composições privadas em relação aos danos causados por um crime ou por uma transgressão, alguma coisa assim. Então, surge, portanto, esse conceito. Ocorre, no entanto, que o exercício absoluto dessa liberdade individual se choca com as liberdades de cada um dos outros indivíduos e com o interesse geral expresso na sociedade. Isso que eu estava falando agora. A ação criminosa consiste, dessa maneira, no rompimento com a base de convivência social e consensual, portanto, com o contrato social. Né? Então, entendido dessa forma, o crime seria, né, um mal injusto causado à vítima e a toda a sociedade, com o descumprimento do pacto social consagrado na lei. Então, nós vemos aqui isso. Mas que lei é essa? Aquela lei boa que eu falei agora, que está no início, no primeiro, né, capítulo, na verdade, na introdução, né, dos delitos e das penas. Né, a chamada lei boa. Que lei é essa? Lei que está inscrita, que está definida, né, por uma vontade de cada um de nós. E é ali que está definido o que posteriormente, somente no século XIX, vai ser chamado de tipo penal, que é a descrição, a definição da conduta criminosa. Matar alguém, né? Subtrair coisa alheia móvel, tirar uma coisa dos outros. Né? Isso está definido em lei. E qual é a pena correspondente? Né? Isso não está colocado no abstrato. Né? Você define o crime, e esse crime está numa lei do qual eu participei. Né? E quando eu rompi o contrato social, ou matando alguém, ou subtraindo uma coisa alheia, móvel, portanto, tirando alguma coisa de alguém, né, uma coisa móvel, furtando alguma coisa, eu estarei rompendo com o contrato social. E, portanto, essa pena, né, seria uma pena de recompensa, uma compensação, né, por um rompimento do contrato. No mundo do direito privado, por exemplo, e de um direito contratual, como o direito burguês, o direito moderno, como nós temos, né, quando se rompe um contrato, aquele que rompeu deve recompor o contrato, através de uma multa, através de pagar alguma coisa, né? Afinal, ele rompeu o contrato e trouxe prejuízo para uma outra parte. Quando eu rompi o contrato social no campo penal, eu rompi o contrato social não com a vítima diretamente, mas com a sociedade como um todo, segundo essa lógica liberal. Então, eu tenho que recompor isso daí com a sociedade como um todo. A pena teria esse papel. A pena não é como no mundo feudal, na Inquisição, uma expiação do mal, né, do pecador, do herege em relação a Deus. A pena seria uma forma compensatória, uma forma exatamente de compensar a sociedade de alguma maneira e de recuperação, né, as condições anteriores do contrato. É óbvio que na prática isso daí, né, muitas vezes não é possível, né, mas de qualquer maneira a ideia, né, de pena como compensação, né, aparece dessa forma. Nesse estudo do Beccaria, né, também ele defendia a ideia de proporcionalidade entre a pena e o dano e o crime, né, entre a punição e o dano causado. É óbvio que isso é muito difícil, mas a ideia de proporcionalidade, ela é uma novidade também nesse processo. Né? Então nós temos aqui dois conceitos fundamentais, né, para entender o que é o sistema penal liberal, né, em que esse sistema penal liberal, quer dizer, a chamada concepção liberal do crime, né, recapitulando, né, portanto, a reforma penal liberal surgida no no decorrer do século XVIII, ela consolidou o chamado direito penal moderno, né, com base na escola de direito natural, e nós vamos ver mais adiante, numa outra aula vídeo, como isso vai incorporar novos conceitos a partir do século XIX, com o surgimento não somente do positivismo, da chamada filosofia positivista, mas também com as grandes transformações econômicas, políticas e culturais que estão ocorrendo
no cenário da Europa, na passagem do século XVIII para o século XIX, Revolução Industrial, essas transformações e o surgimento, portanto, né, de todo um cenário que leva a uma cientifização, né, ao discurso pretensamente científico, como diz a Rosa del Olmo, em relação ao crime, a pena, né, enfim, as condições, portanto, das transgressões que existem na sociedade. Eu encerro agora essa primeira experiência, né, com vocês em relação a uma aula vídeo no campo da criminologia, falando do conceito liberal sobre o crime, o sistema penal liberal, a chamada reforma penal liberal. Espero que nas outras oportunidades eu vá aprimorando passo a passo essa forma de conversar com vocês. Eu nunca tinha feito isso e agradeço e vamos conversando. Um abraço, até a próxima.